sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nessa noite de domingo nós vamos ler juntos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, o texto onde nós estamos meditando. E agora nós vamos pegar uma nova porção desse texto que vai do versículo 28 até o versículo 34. Então, Atos 19, do 28 ao 34. Leiamos juntos. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Para quem não sabe, amém, né? Amém. Amém é uma palavra da língua hebraica, tá? É uma palavra da língua hebraica, não é uma palavra portuguesa, não é uma palavra inglesa, né? Às vezes você vê pessoas em inglês aí falando, né? Amen, amen. Não é amen, não é uma palavra inglesa, é uma palavra hebraica e é amém, do jeitinho que nós falamos aqui, tá bem? Amém. E quando você escrever amém, a gente em português escreve amém com M no final, não é isso? Com M no final. Mas não é com M, é com N. É letra N no final, uma palavra que termina com N. E na nossa pronúncia em português, a gente já pronuncia com N, porque tudo quanto é palavra em português que termina com M, nós, da língua portuguesa, não pronunciamos esse M, nós pronunciamos N, então a gente já pronuncia correto. Então, a gente falar amém é do jeitinho que a gente fala em português, amém. E é uma interjeição em hebraico que significa assim seja, cumpra-se dessa forma. É como se dissesse assim, ó, seja feita a vontade de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, aqui também nós aprendemos línguas estranhas, né? Hoje de manhã nós aprendemos um versículo inteiro aqui na língua hebraica, foi muito bom. De manhã, todos os domingos, começamos hoje a meditar no Salmo 119, versículo por versículo. Versículo por versículo. Hoje foi o primeiro versículo, agora ficou faltando só 175 versículos. Louvado seja Deus. Muito bem, amados, esse texto que nós estamos meditando, hoje nós vamos ver um tema dentro desse texto, que é esse aqui, repita depois de mim: ira contra Jesus. Nós que somos verdadeiramente cristãos, vocês devem perceber que eu uso muito esse advérbio, verdadeiramente. Quem é verdadeiramente filho de Deus, quem é verdadeiramente cristão, quem é verdadeiramente convertido, quem me ouve sabe que eu uso muito esse advérbio É porque, infelizmente,
Muita gente se diz filho de Deus, mas não é. Muita gente se diz convertido, mas não vive como convertido. Muita gente se diz evangélico, mas não tem evangelho nenhum na vida deles. Então, por isso que eu falo muitas vezes verdadeiramente, tá? Os que são verdadeiramente filhos de Deus e filhas de Deus precisam tomar consciência bem clara que nesse mundo nós vivemos num ambiente espiritualmente hostil. É um ambiente de ódio contra Deus, é um ambiente de ira contra Deus, e nós vamos ver hoje que as pessoas que são iradas contra Deus não são apenas aquelas pessoas que a gente chama de ateus, incrédulos, que não têm nenhuma religião. Não, pelo contrário. Pessoas muito religiosas, até mesmo que participam de religiões de cunho cristão, e por isso são até chamados de cristãos. Não são verdadeiramente cristãos, mas são chamados também de cristãos. Vocês vão perceber que o que eles têm de verdade contra Jesus, contra o verdadeiro Jesus, é ódio profundo, ira profunda. Nós precisamos tomar consciência que aqui no mundo, a humanidade que vive nesse mundo é uma humanidade que é inimiga de Deus. Não amam a Deus, eles odeiam a Deus, eles estão irados contra Deus e irados contra o seu Filho Jesus. Nós vamos ver isso dentro desse texto, porque esse texto que nós estamos aqui, já há alguns meses, no livro dos Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo de número 19, passando versículo por versículo, esse final do capítulo 19 aqui, desde o versículo 23 até o 41, foi uma manifestação contra a pregação do Evangelho que os moradores da cidade de Éfeso, no antigo continente chamado Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, eles se levantaram contra a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo estava ali naquela época, na sua terceira viagem evangelística, pregando o Evangelho na cidade de Éfeso, e eles então estavam percebendo que as pessoas que estavam se convertendo ao Evangelho estavam jogando fora os seus ídolos, quebrando as imagens dos seus ídolos, e principalmente a imagem de uma falsa deusa que eles veneravam e adoravam, chamada Diana, uma falsa deusa. Todos os deuses e deusas inventados pelos homens nas nações desde a antiguidade, na verdade esses deuses é um travestimento dos demônios, porque deuses não existem deuses, nunca existiram. Só há um Deus, só o verdadeiro Deus. Esses falsos deuses nunca existiram, eles são invenções de Satanás que enganaram essas pessoas, e elas, adorando esses deuses, se transformaram em adoradores de Satanás. É assim que funciona o satanismo no mundo inteiro. A maior religião do mundo se chama satanismo. É uma religião que domina a humanidade. Por isso João escreveu em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. São adoradores de Satanás. E Jesus deu a Satanás o título:
o príncipe desse mundo. Título bonito, né? O príncipe desse mundo. Esse título não é de Jesus. Jesus não é o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo é o diabo. A Bíblia chama Jesus de o príncipe da paz. Sar Shalom em hebraico. O príncipe da paz. Paz é reconciliação com Deus, estar em paz com Deus. Jesus opera a nossa salvação, Jesus opera a nossa reconciliação com Deus, por isso ele é o príncipe da paz. Mas ele não é o príncipe desse mundo. Nesse mundo o príncipe é o diabo, e o príncipe desse mundo opera nas pessoas do mundo ira contra Jesus, ódio contra Jesus. Mesmo pessoas que dizem crer em Jesus, mas vamos ver que é um Jesus falso. Não é o Jesus bíblico, não é o Jesus palavra de Deus. É um Jesus que não tem nada a ver com palavra de Deus. Todo Jesus que tem aí no mundo, todo Cristo que tem aí no mundo, que não tem nada a ver com palavra de Deus, é falso Cristo, é falso Jesus. E essas pessoas que adoram esses cristos falsos, odeiam o verdadeiro Cristo, são iradas contra o verdadeiro Jesus, que é o verbo de Deus, que é a palavra de Deus. Portanto, esse tema de hoje, dentro do capítulo onde nós estamos, é muito forte, muito esclarecedor, e para que nós, como verdadeiros filhos de Deus, tomemos consciência do ambiente hostil, espiritualmente hostil, que nós vivemos neste mundo, e não tem conserto. Para esse mundo não tem conserto. O jeito que Deus vai dar nesse mundo se chama destruição. Não tem restauração para o mundo. Não tem conserto para o mundo. O mundo vai continuar odiando a Deus, odiando Jesus, até o fim. Até serem todos exterminados no lago de fogo e de enxofre, na guerra que vai acontecer no fim dos 7 anos da grande tribulação. Vamos entender isso dentro da palavra, né? Apenas fiz uma introdução. Este texto que nós estamos lendo aqui, ele está dentro de um texto maior, que vai do versículo 23 até o versículo 41, o último texto desse capítulo 19, e o título é, repita, tumulto em Éfeso. Esse tumulto aconteceu por causa da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não tolera idolatria. O verdadeiro Evangelho não tolera idolatria. E escute uma coisa, né? Porque existe hoje por aí, no mundo inteiro, uma linguagem de adaptação, de relacionamento, de paz entre religiões, tá? E que todo mundo, seja lá de qual religião for, tem que aprender a ter tolerância religiosa. E todas as nações da terra estão trabalhando para se tornar um crime com punição devida a esse crime, o crime de intolerância religiosa. Pois, portanto, se a intolerância religiosa for confirmada como um crime, todos os verdadeiros filhos de Deus são criminosos diante do mundo. Porque o Evangelho de Deus, a palavra de Deus,
não tem nela tolerância religiosa. A palavra de Deus não tolera religiões, não tolera idolatria. A palavra de Deus é contra toda espécie de religiosidade. A palavra de Deus é contra toda espécie de idolatria. E a palavra de Deus fala isso. Jesus não mandou a gente respeitar nenhum idólatra a idolatria de ninguém. Jesus não mandou a gente respeitar a religião errada de ninguém. Jesus mandou a gente dizer a verdade, como ele também fez com os religiosos judeus na época dele. Ele reuniu todos eles e pregou para eles assim, um discurso bastante amigável. Eu quero chamar todos vocês aqui de raça de víboras, cobras venenosas, sepulcros caiados. É isso que vocês são. O Evangelho não tolera religiosidade. O Evangelho não tolera idolatria. Ele se levanta contra ela. Por isso, no decorrer da história, onde a palavra de Deus foi pregada, ídolos caíram por terra, ídolos foram quebrados. Mas aqueles que não se convertem, se levantam contra o Evangelho e perseguem o Evangelho, perseguem os pregadores. Foi assim que foram perseguidos e mortos os profetas antes de Cristo, os apóstolos e discípulos de Cristo depois dele, e o próprio Jesus também. Porque no mundo, em todo tempo, nós vivemos no meio de uma humanidade que é inimiga de Deus, odeia Deus e tem ira contra Jesus. Mas sabe de uma coisa? Eu vou contar para vocês. Se nós crentes ficarmos caladinhos na nossa, não pregarmos o Evangelho, não vai ter tumulto nenhum no mundo. O mundo vai estar em paz, numa falsa paz. E nós pecando por omissão. Mas se cumprirmos a nossa missão de pregar o Evangelho, isso vai criar tumulto no mundo. Paulo estava pregando o Evangelho em Éfeso e houve um grande tumulto, porque a pregação do Evangelho ameaçou a idolatria, o satanismo que eles praticavam naquela cidade. Esse texto aí, do versículo 23 até o 41, está dividido em 3 partes, assim, que nós vamos ver agora. A primeira parte foi a que nós terminamos domingo passado, do versículo 23 ao 27, o discurso de Demétrio. Demétrio era um ourives. O que era um ourives? Era um fabricante de estátuas, fabricante de imagens dos falsos deuses. Fabricavam as imagens que eram cultuadas pelas pessoas que cultuavam aqueles falsos deuses. E esse Demétrio, muito rico, muito poderoso financeiramente, porque idolatria é rentável, idolatria dá dinheiro. A idolatria dá dinheiro. É ficar rico, vire idólatra. Idolatria dá dinheiro. As pessoas que vivem disso se enriquecem com a idolatria, tanto as que fabricam quanto as que comercializam. Demétrio reuniu todo o povo que, como ele, fabricava essas imagens, e reuniu também os comerciantes que vendiam essas imagens. E falou para eles: olha, nós não podemos deixar que isso aconteça aqui na nossa cidade em Éfeso, porque esse Paulo aí está desencaminhando todo mundo
da nossa religião e pregando que a Diana e os outros deuses que são feitos por mãos humanas não são deuses. Paulo está pregando isso, não podemos aceitar, ele é um criminoso, isso é intolerância religiosa. Não podemos aceitar isso, porque senão a nossa Diana vai perder a sua fama, os outros deuses também. Toda a Ásia reconhece que ela é uma verdadeira deusa, e esse Paulo está tirando isso do coração das pessoas e colocando nas pessoas aí um novo Deus aí que se chama Jesus. Esse foi o discurso de Demétrio nos versículos 23 a 27. Nós vamos começar hoje, o texto que nós lemos hoje, ali é o segundo, do 28 ao 34, repita, resultado do discurso. O que nós lemos aqui hoje foi o resultado do discurso do Demétrio. É o que nós vamos entrar hoje, e depois, terminando o capítulo, dos versículos 35 a 41, diga, discurso do escrivão. Uma autoridade do judiciário lá de Éfeso, se levantou, um dos líderes do fórum da cidade, e conseguiu apaziguar o tumulto, acabar com o tumulto ali, e é o que está aí nesse final do capítulo 19. Mas nós estamos nessa segunda parte ali, que é o resultado do discurso do Demétrio, do idólatra. Isso é o que nós lemos aqui hoje, do 28 ao 34. Esse texto do 28 ao 34 que nós lemos, ele está dividido assim, Começa com o versículo 28, cujo título é Diana, e termina com o versículo 34, cujo título também é Diana, e no meio desses dois versículos, os versículos de 29 a 33, cujo título é Tumulto. Então aqui, o resultado do discurso do Demétrio foi que causou um grande tumulto ali na cidade de Éfeso. E logo que ele terminou o discurso, veja o que aconteceu aqui no versículo 28, que eu dei o título aí de Diana. Ouvindo isto, ou seja, ouvindo o discurso de Demétrio, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Vamos repetir? Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Muito bem. Atenção aí para a palavra-chave aí, que é, repita, furor. Furor é sinônimo de raiva, é sinônimo de ódio, é sinônimo de ira. A pregação do Evangelho, ela não resulta, na maioria das vezes, em amor. A pregação do Evangelho só produz o resultado amor na vida daqueles que são convertidos ao ouvirem o Evangelho. Quando um pecador ouve a pregação do Evangelho e é convertido por Deus naquela hora, o resultado da pregação na vida dele é o amor, porque o Espírito Santo entra na vida dele e derrama o amor de Deus no coração dele. Aleluia. Mas o resultado da pregação do Evangelho naqueles que ouvem, mas não são convertidos, o resultado aí não é amor, não. O resultado é aversão. É um resultado adverso. É um resultado contrário do amor. Ou seja, pregue o Evangelho. Aqueles que o Senhor converter, eles vão te amar. E aqueles que o Senhor não converter, eles vão te odiar, e até chegar a te odiar mortalmente.
com o desejo mesmo de te matar. E é por isso que a história está cheia de mártires cristãos, porque pregaram o evangelho, e as pessoas que não foram convertidas, o resultado dessa pregação na vida deles foi furor, foi ódio, foi ira. Esse é o resultado na maioria das pessoas que ouvem o evangelho. Hoje, o que se chama de cristianismo no mundo é um falso cristianismo, tá? Tudo que se chama de cristianismo no mundo hoje, infelizmente, é um falso cristianismo. O IBGE está por aí fazendo pesquisas, né, levantando dados, né, de geografia estatística aí, né, na população, crescimento demográfico da nação. E dentre as perguntas, pelo menos antigamente existia, não sei se hoje existe, que eu não vi o questionário atual deles, né? Tinha pergunta sobre religiosidades, perguntam a religião. E pelo IBGE são denominados cristãos. São denominados cristãos, primeiro lugar, todos os católicos. Segundo lugar, todos os protestantes ou evangélicos. Terceiro lugar, todos os espíritas kardecistas, porque Allan Kardec escreveu, foi um médium espírita que escreveu um evangelho de Jesus Cristo segundo o espiritismo, fazendo com que espíritas também sejam qualificados em qualquer pesquisa como cristãos. Fazem parte do cristianismo no mundo inteiro. E um quarto elemento são aqueles que são cristãos, mas não professam nem ser católicos, nem ser protestantes, nem ser espírita. Eles são cristãos por opção pessoal deles. Então aí está o cristianismo que existe no mundo. Esse cristianismo, ele é falso, porque essas pessoas, na sua maioria, não são cristãos coisa alguma. Eles são apenas, digamos assim, pessoas que adotaram a fama do nome de Jesus, né? Como se fosse uma religião, vou usar essa palavra agora e depois vou explicar por quê. Como se fosse uma religiosidade pacífica. O cristianismo como se fosse uma religiosidade pacífica. E no mundo, o cristianismo que é aceito é um cristianismo, né, que tolera todo mundo, é um cristianismo que se travestiu apenas de boas obras sociais, levar comida, roupa para quem precisa, obras sociais, levar comida e roupa para quem precisa é coisa boa mesmo, mas não é isso que define o verdadeiro cristianismo. Porque muita gente que não é cristão leva muito mais coisas para os pobres do que quem não é, do que quem é. Então, esse cristianismo que, na verdade, não muda vidas. Esse cristianismo que, na verdade, não denuncia o estado de pecado em que as pessoas vivem. Mas pelo contrário, é um cristianismo que deixa cada um à vontade no seu pecado, e tudo bem, e ainda diz que não tem importância, Deus te ama assim mesmo, Jesus te ama assim mesmo. Isso é mentira. Isso é falso. Mas é isso que vale no mundo, tá? É isso que vale no mundo. Esse não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo bíblico
espiritual, esse evangelho de Cristo, ele é anunciado da seguinte forma. Esse anúncio do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ele é um anúncio que contém 2 elementos que seguem a seguinte ordem. Uma ordem que eu vou definir aqui com 2 palavras: problema, solução. Diga, problema, solução. Não é problema, não, é problema. Tem gente que tem muito problema para falar a palavra problema. Então é problema, solução. A palavra de Deus, o anúncio da palavra de Deus, segue essa ordem. A humanidade tem um problema muito grave. E esse problema se chama pecado. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A humanidade tem um problema muito grave que transformou essa humanidade em marionetes de Satanás. O diabo domina nas pessoas. Como Paulo disse em Efésios 2:2, o diabo é o espírito que atua nessas pessoas porque são pecadores. O pecado é o que dá lugar ao diabo, o pecado é o que dá autoridade para o diabo, o pecado é o que dá legalidade para o diabo, o pecado é que dá poder para o diabo, o pecado é que transformou o diabo da figura da serpente no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, na figura do grande dragão do último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Como uma serpente que rasteja, se transformou num dragão que com a sua cauda consegue derrubar estrelas do céu. O diabo se alimenta do pecado dos homens, do pecado da humanidade. O problema humano, e isso não é dito em nenhuma faculdade, nem faculdade de antropologia, ou psicologia, ou qualquer outra ciência que trate do homem, não é dito isso em nenhuma delas. O problema do homem é o pecado. O pecado é a causa destruidora do ser humano, destruidora do seu físico, que é o seu corpo, destruidora da sua alma, e do que existe na alma, a causa destruidora da mente, das emoções e da volição, da vontade do homem. E a principal causa é a causa da morte espiritual do homem. Todo homem não convertido, ele está espiritualmente morto. Pecado é morte. O pecado trouxe morte espiritual para as pessoas. A primeira coisa que faz parte do anúncio da palavra de Deus é a denúncia dessa realidade do pecado. Isso é tão sério que Jesus disse que a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele chega na vida de uma pessoa, a primeira coisa que o Espírito Santo faz não é convencer essa pessoa que Deus a ama. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é convencer essa pessoa que ela é pecadora. João 16:8, Jesus disse isso: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É a primeira coisa que o Espírito Santo faz, é convencer o pecador que ele é pecador, que ele tem um problemaço na sua vida.
que ele tem um tremendo problema, ele tem um terrível problema. O seu problema se chama pecado. Você é um pecador. Esse é o problema. E para esse problema só existe uma solução. Aí vem o anúncio. No problema está a denúncia. Na solução está o anúncio. O anúncio vem depois. Porque primeiro tem que mostrar para as pessoas o problema que elas têm. O problema que elas têm. Lucilene é uma psicóloga e ela sabe disso, que um dos grandes problemas das pessoas não serem curadas é quando elas mesmas negam que tem algum problema. Tá certo? É a negação, né? Quando elas negam que tem um problema. Eu já vi isso para todo mundo, todo pecador que que eu já preguei aí nesse Brasil afora. Primeira coisa, não, eu sou uma pessoa muito boa, não tenho esse pecado, não, eu não sou esse pecador aí que está falando, não, nunca roubei, nunca matei, nunca estuprei, nunca não é pecador. A negação, o pecado cega a humanidade do seu próprio estado de pecador, eles não enxergam isso. E chegam a ficar já irados quando anunciamos para eles o problema deles. Quando João Batista anunciou para o rei Herodes que o problema dele era o pecado e ele não podia estar casado com a mulher do irmão dele, você não pode estar casado com essa mulher. A cabeça dele foi cortada. Por quê? As pessoas, elas não querem cortar o pecado da vida delas. Elas querem cortar a cabeça de quem fala do pecado delas. De quem diz para elas que elas são pecadoras. Elas não querem cortar o pecado delas. Elas querem cortar a cabeça de quem pregar para elas que elas são pecadoras. Foi o que aconteceu com João Batista. Quantas pessoas hoje, por exemplo, deveria chegar um evangélico e pregar: você não pode estar casado com essa pessoa aí, não. Esse casamento de vocês é falso. Esse casamento de vocês aí é uma iniquidade. Esse casamento de vocês aí é uma fornicação. Esse casamento de vocês é uma sem vergonhice. Separa hoje. Mas eles estão vivendo numa boa, porque os evangélicos não estão pregando a palavra para ninguém, para não serem odiados, para não serem perseguidos, e em tantas outras coisas. O problema do homem é pecado. E a única solução para esse problema é Jesus. A única solução 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 é Jesus. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Os profetas do Antigo Testamento, que são representados por João Batista, e os pregadores do Novo Testamento, que são representados por Jesus, e depois cada cristão que veio pregando o Evangelho, a começar dos apóstolos, quando eles pregavam o Evangelho para as pessoas, o primeiro foco que eles chamavam era para o problema deles, era para o pecado deles. Por isso a pregação era: arrependei-vos. Arrependei-vos. Mateus capítulo 3, João Batista pregava: arrependei-vos.
Mateus capítulo 4, Jesus começou a pregar o evangelho dizendo: arrependei-vos. Atos dos Apóstolos capítulo 2, o apóstolo Pedro começou a pregação da igreja dizendo: arrependei-vos. As pessoas não querem ouvir ninguém mandando elas se arrependerem, porque elas acham que não tem pecado. Elas acham que está tudo certo com elas. Elas só querem pessoas pregando para elas assim, ó: Jesus te ama, Deus te ama. Elas querem ouvir amor, mas não querem ouvir a realidade que as impede de experimentar esse amor. É o pecado delas. Não, Deus é amor mesmo, mas você nunca vai experimentar esse amor se você continuar no seu pecado. Você vai experimentar juízo e justa ira de Deus por causa do seu pecado. O problema é o pecado, a solução é Jesus. A maioria não quer nem reconhecer o seu problema e nem quer a solução, que é Jesus. Eles querem continuar como são. As pessoas aceitam qualquer religião que não denuncie o seu problema, que não denuncie o seu pecado. Elas aceitam qualquer religião que deixe-as confortáveis no seu pecado. Mas o evangelho não deixa ninguém confortável no seu pecado. O evangelho diz para o pecador que ele é pecador. E não é pecador somente aquele que comete esses pecados que a gente chama de pecados cabeludos. Não. Pecador também é aquele que pensa que pode encobrir os seus pecados com uma religiosidade. Mesmo uma religiosidade famosa no mundo, famosa na terra, uma religião poderosa no mundo, numérica no mundo. Como é o caso, por exemplo, do judaísmo. João capítulo 3, Jesus falou com um mestre judeu, um mestre religioso, um homem que era considerado uma espécie de papa religioso entre os judeus. E Jesus foi direto no pecado dele e disse: se você não nascer de novo, não verá o reino dos céus, com toda essa sua religiosidade. Nicodemos não era um drogado, não era um alcoólatra, não era um traficante, não era um assassino, não era um idólatra. Nicodemos era um mestre entre os judeus, um mestre da religião judaica. E Jesus disse para ele que essa religião sua não tira o seu pecado, ela só disfarça o seu pecado. Se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. O evangelho confronta. É por isso que as pessoas não gostam do evangelho. Como eu falei hoje de manhã, hoje tem megas igrejas por aí, porque não estão pregando o verdadeiro evangelho, estão pregando palavras fictícias, como Pedro disse em 2 Pedro capítulo 2, estão pregando palavras fictícias, estão pregando, como Paulo disse em 2 Timóteo 4, coisas que agradam aos ouvidos das pessoas, pregando segundo as suas cobiças. Esse evangelho falso que agrada as pessoas, ele faz igrejas grandes, ele faz multidão, porque não está confrontando. O pecado delas permanece, o problema delas permanece e a condenação delas permanece. Estão fazendo religiosos e não convertidos, e não verdadeiros filhos de Deus. O verdadeiro evangelho não faz multidão, porque o verdadeiro evangelho é porta estreita e caminho apertado. E Jesus disse em Mateus 7 que são poucos os que acertam por essa porta e andam por esse caminho. Muitos são os que entram pela porta larga e pelo caminho espaçoso, mas não tem salvação. O fim deles é a perdição eterna.
É por isso que o Evangelho, a palavra de Deus, Evangelho é toda a palavra de Deus. O Evangelho é contrário ao mundo, e é contrário a tudo o que há no mundo, porque está escrito em 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17, que tudo o que há no mundo, é isso mesmo, tudo, isso que você ouviu, tudo, não são algumas coisas, é tudo o que há no mundo, é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e soberba da vida. Por isso, o Evangelho é contrário a tudo o que há no mundo. E quando esse Evangelho é pregado, aonde ele não produz o resultado, o amor na vida dos que são verdadeiramente convertidos, que serão sempre uma ínfima minoria em relação à maioria que não vai se converter jamais, e essa imensa maioria vai ficar furiosa contra o Evangelho e contra quem prega o Evangelho. Foi por essa razão que Jesus disse, o que eu coloquei agora no próximo slide, que nós vamos ver agora, Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Vamos ler bem forte? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Notem que eu sublinhei ali odiados, não é amados. As pessoas não vão nos amar porque nós pregamos para elas o Evangelho. As pessoas não vão nos amar porque nós testemunhamos Jesus para elas. As pessoas vão nos odiar por isso. É uma hipocrisia crentes querer fazer amizade no mundo. Jesus não tem amigos no mundo. Jesus só tem inimigos no mundo. E amigos de Jesus são aqueles que ele disse em João capítulo 15: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quem obedece a Jesus, quem se sujeita a Jesus, quem se converte a Jesus, quem obedece a Jesus, ou seja, quem obedece à palavra de Deus, é amigo de Jesus. Fora isso, Jesus não tem amigo nenhum. Não é amigo de Jesus coisa nenhuma. É inimigo de Jesus. E foi ele quem disse isso: vós sois meus amigos se, condicional, se fazeis o que eu vos mando. Senão não são meus amigos coisa nenhuma. Jesus é seletivo nas suas amizades. Não é qualquer um que ele aceita como amigo, não. Tem muita gente que Jesus está dizendo assim: olha, longe de mim que eu não quero você como meu amigo, não. Amigo meu é quem obedece a minha palavra, é quem obedece o meu evangelho. Esse é meu amigo. Quem ouve a minha palavra e pratica, esse é meu amigo, esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha mãe, essa é a minha família. A família de Deus que vai morar no céu são aqueles que na terra fizeram o contrário absoluto do que o mundo faz. Obedeceram a palavra, obedeceram a Jesus. E por isso, por causa de Jesus, se tornam odiados no mundo. Por que eu falei de hipocrisia? Porque
Se você pegar qualquer pessoa que não é convertida, aí, das suas circunstâncias, sua vizinhança, seu trabalho, onde você estuda, onde você convive, as pessoas com quem você convive diariamente, você pode conversar com elas de futebol, pode conversar com elas de tempo, temperatura, calor, frio, seco, falta chuva. Você pode conversar com ela de política, candidato A, B, C, D, F, G, H, L, L. Você pode conversar com ela de qualquer assunto do mundo que está tudo beleza. Pode conversar de moda, pode conversar de roupa, conversa dos botox que você está fazendo e nem que ela tem que fazer. Você pode conversar de tudo isso que você só faz amigos. Mas fala de Jesus para um deles para você ver. Fala de Jesus para um deles para você ver. Anuncia o evangelho para um deles para você ver. Anuncia que ele tem que se arrepender dos seus pecados para Jesus poder salvá-lo, para você ver. Se eles vão continuar sendo seus amigos. Vocês não vão se afastar de você rapidamente. É tão terrível ver que crentes não querem perder amizades. Eu não prego o evangelho, senão eu perco os meus amigos. Vai para o inferno com eles. Porque para o céu só vão os amigos de Jesus, não os amigos dos seus amigos. É os amigos de Jesus que vão para o céu. Os que obedecem a Jesus. É uma hipocrisia tão grande de crentes que querem ter amizades do mundo e para manter essa amizade, não fala nada de Jesus para eles. Senão eles vão ficar zangados com você, senão vão ficar com raiva de você e você vai perder a amizade. É incrível como as pessoas do mundo são menos hipócritas. Porque se elas sabem, se a pessoa do mundo sabe que você é um verdadeiro crente e que vai pregar para ela, ela se afasta de você. Ela não tem nem menor escrúpulo. Ela não quer nem saber da sua amizade. Ela se afasta de você porque você é de Jesus. Agora muita gente que é de Jesus fica aí calando o bico, não falando nada de Jesus, para não perder a amizade desse idiota do mundo, desculpa a palavra. Entenderam isso? Olha, amados, Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus não nos salvou para nós sermos influenciados pelo mundo. Jesus nos salvou para nós influenciarmos o mundo, como a luz influencia as trevas. Como o sal traz o tempero para esse mundo sem graça, sem salvação, sem Deus, sem Cristo. Mas ao fazermos isso, esse sal vai arder, essa luz vai arder nos olhos de quem está acostumado com as trevas, e muitos deles vão nos odiar. É Jesus quem declarou isso, e ele declarou mais. Eu não coloquei ali no slide, mas você pode ver na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Mateus 5, 10 a 12. Já acharam? Mateus 5, 10 a 12. Já acharam? Amém? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois foi assim que perseguiram aos profetas que vieram antes de vós.
Aleluia. Nós, filhos de Deus, não fomos feitos filhos de Deus para ter amigos no mundo. Vou repetir. Nós não fomos feitos filhos de Deus para ter amigos no mundo, para fazer amizade no mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Amigos de Deus evangelizam o mundo, e por evangelizarem o mundo, são odiados, perseguidos, caluniados e mortos no mundo. Essa é a realidade. Ah, que coisa bonita é fazer amizade. Você está no mundo para fazer amizade. Não, nós não estamos no mundo para fazer amizade. Nós estamos no mundo para pregar a palavra de Deus. E a quem se converter de verdade, esse se torna para nós mais do que amigo. É irmão e membro da família de Deus. Mas quem não se converter vai ser inimigo. E com ele nós não nos misturamos mais, porque nós não andamos no conselho dos ímpios, não nos detemos no caminho dos pecadores e não nos assentamos na roda dos escarnecedores. É isso aí, amados. No mundo, o mundo vai ter, o que nós lemos no versículo de Atos, furor contra nós por causa de Cristo. E é isso que nós lemos. Eu gostaria de encerrar com esse texto. O Espírito Santo está falando ao meu coração. Abra aí no Salmo 2. Salmo 2, que fala dessa realidade do ódio do mundo contra Deus, da ira do mundo contra Cristo. Salmo 2, versículos de 1 a 3. Salmo 2, versículos de 1 a 3. Vamos ler juntos? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Dá uma olhadinha no versículo 2, né? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. Senhor aí está com todas as letras maiúsculas. Está com todas as letras maiúsculas. Quando você vê esse na Bíblia, Senhor, com todas as letras maiúsculas, é porque em hebraico não estava escrito Senhor, estava escrito Jeová, o nome de Deus, tá? Que a gente chama em português, para os hebreus é errado, tá? Mas a gente fala em português Jeová, que é o nome de Deus, significa eu sou. Então os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra Jeová, contra o eu sou, que é Deus, nosso Pai, e contra o seu, agora está só com uma letra maiúscula, né? Só a primeira letra, ungido, correto? Só ungido. Ungido aqui em hebraico está escrito Mashirá, que é Messias ou Cristo, contra o seu Cristo, contra Jesus. O mundo sempre será contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra a palavra de Deus. Tem gente que fica pensando assim: ai, quem será o anticristo? O mundo inteiro é anticristo. Toda pessoa que não é convertida a Cristo, ela é anticristo. Mesmo que faça parte de uma religião cristã fantasiosa, onde tem só uma fantasia de cristão, mas não é de verdade. São anticristos, e o verdadeiro Cristo é odiado por eles. Eles têm um furor contra Jesus. Qual é a nossa posição? Tomar consciência disso, e tendo tomado consciência disso, assumir o nosso papel. O nosso papel é orar por eles,
e pregar para eles com as nossas palavras e com o nosso testemunho de vida. Se alguns vierem a ser convertidos, serão nossos amigos, serão nossos irmãos. Mas a maioria não vai. Serão nossos inimigos, não gostarão de nós e nos odiarão, mesmo que nós os amemos. Porque quem é de Deus não odeia ninguém. Quem é de Deus ama todo mundo, por pecadores que sejam. Aleluia. Jesus não tem gabinete de ódio. Jesus só tem amor naqueles que foram alcançados pela graça, para com esse amor amarem os outros como Jesus nos amou. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.